Na terça-feira, os torcedores foram protestar na porta da festa de aniversário do Gabigol. E hoje, uma reportagem do Bruno Braz e da Luísa Sá aqui no UOL conta como uma briga entre o Gabriel e o Marcos Braz, de quem Renato é fã, foi o pontapé inicial para um racha interno ali no elenco. Eles discutiram no intervalo no jogo contra o Fortaleza no Maracanã, por causa da situação do gramado. E aí o Marcos Braz rebateu o Gabigol, ganhou um certo prestígio, inclusive, com uma parte dos jogadores. E aí o Gabigol, para aumentar ainda a polêmica, curtiu uma postagem numa rede social nessa semana em que eram sugeridas cobranças ao Marcos Braz, a também diretor de futebol Bruno Spindel, e ao presidente Rodolfo Landim, em vez de reclamarem da festa dele. E aí, gente, com toda essa situação, o jornal o Globo informa hoje que as conversas para a renovação do contrato do Gabigol foram interrompidas e só devem ser retomadas no fim da temporada. Contrato que vai até o fim de dezembro de 2000, vai até dezembro de 2024. Renato, quero muito saber, estou curiosíssima para saber o que você está achando dessa história toda. Bom, eu primeiro acho que essa informação de que parte do elenco ficou do lado do Marcos Braz é, no mínimo, estranha. No mínimo, estranha. O Marcos Braz, hoje em dia, não tem entrada nenhuma com esse elenco. Nenhuma. Até porque a principal entrada dele nesse elenco era através do Gabriel. E aí a discussão que eu vi em várias reportagens, inclusive aqui no UOL, foi bizarra, né, gente? Foi bizarra. O Gabigol pisa num buraco e sente uma torção de tornozelo. Revoltado no vestiário, diz ao Marcos Braz, cobra o Marcos Braz pela qualidade do gramado, ou seja, ele está cobrando a diretoria do Flamengo, que afinal de contas é uma, ou aliás, é a principal concessionária do estádio. O Fluminense é sócio, mas o Fluminense põe pouco dinheiro no Maracanã, quem põe dinheiro realmente é o Flamengo. E dizendo, e aí, vocês não vão resolver nunca o problema do gramado? Não, olha o que me aconteceu. E o Marcos Braz responde de uma forma grosseira, né? Ah, quer gramado bom, vai jogar na Premier League. Né? Imagina, olha só a que nível o Flamengo chegou com o Marcos Braz, né? O que se tornou o Marcos Braz hoje em dia. É uma coisa lamentável. É um dos grandes problemas do futebol do Flamengo. Quando fala em reformulação, se não começar pelo Marcos Braz, vai ser difícil que qualquer coisa dê certo. Né? E aí bateram boca, quase chegaram às vias de fato. Aí o Marcos Braz puniu o Gabigol, punindo o Flamengo, ou suspendeu, só não foi mais grave porque o Gabigol realmente se machucou, então ele não poderia jogar aqueles jogos, mas impôs também uma multa em dinheiro, no 5%, nos vencimentos do Gabigol. Enfim, o ambiente do Flamengo, Luísa, está uma coisa horrorosa, horrorosa. Vem esse jogo com o Botafogo aí, esse jogo com o Botafogo, para os rubro-negros, é aterrorizante, porque o Botafogo está voando, principalmente no seu estádio, no tapetinho do Newton Santos, 100% de aproveitamento. Gente, nós estamos na segunda, vamos para a terceira rodada do retorno, não é isso? Ou seja, você imaginar que na terceira rodada do retorno tem um time que ganhou todos os jogos em casa, dá bem a medida do que o Botafogo está fazendo no Newton Santos e o medo que o Flamengo tem que ter desse jogo. Eu já falei, muita gente, você é um exagerado. Não sou, não. Se as coisas começarem a dar errado nesse jogo, eu temo até um daqueles placares históricos que vai demorar décadas para poder reverter. Porque a diferença entre os dois times hoje em dia é gigantesca. Você vê o Flamengo jogar e você vê o Botafogo jogar, principalmente lá no Newton Santos, é uma coisa assim, quase que de outro esporte. Claro que os jogadores do Flamengo, apesar de todos os problemas, vão entrar com a faca nos dentes. Bom, ganhar do Botafogo é tudo que seria importante para dar uma acalmada naquele ambiente confuso da Gávea. Não pela possibilidade de brigar pelo título, porque essa eu já não acredito mais há muito tempo, ainda mais com a diferença que está agora e ainda mais com a irregularidade que o time do Flamengo tem demonstrado no Campeonato Brasileiro, aliás, em todas as competições, né? Aquela história de que escolhia jogo. O Flamengo não escolheu o jogo, o Flamengo simplesmente jogou mal. A maioria deles, entendeu? Então, eu acho que é um jogo de altíssimo risco para o Flamengo. E nesse ambiente, então, se torna pior. Eu quero ver se vão ser, pelo menos, verdadeiros alguns rumores que estão rodando lá pela Gávea, principalmente, né? E que aí seriam, sim, uma parte importante de uma reformulação. Um deles seria a contratação do Marcelo Galhardo, técnico do River Plate, que, tal qual o Tite, ficou esperando uma proposta da Europa, ela não veio, e ele agora já, inclusive, está abaixando um pouco as expectativas de grana, ainda que seja muito alta,
sejam muito altas, mas porque sabe que no mercado sul-americano a grana não é tão alta. E pelo que diz o empresário dele, aceitou conversar com o Flamengo. Se vier um Galhardo e se vier também, junto dele, um gerente executivo de futebol profissional e sério, tornando, de uma certa forma, o Marcos Braz uma rainha da Inglaterra, porque o Landim não vai demitir o Marcos Braz. Mas se você bota para comandar o futebol um treinador como o Marcelo Galhardo e um profissional, talvez até que o próprio Marcelo Galhardo indique, estrangeiro para tocar o futebol, que está uma zona absoluta com aquela história toda de Marcos Braz, Bruno Spindler, Fabinho Soldado, Juan, Gabriel Skinner. Gente, aquilo lá, não, meu Deus do céu, não tem condição de dirigir uma Kombi, quanto mais um departamento de futebol do Flamengo.